Mais uma vez, agora pela sexta vez consecutiva, o Copom, Comitê de Política Monetária Nacional do Banco Central, reduziu a taxa Selic. O corte foi de meio ponto percentual e a Selic agora está em 10,75% ao ano. Esse processo de redução da taxa Selic já vem de algum tempo e ainda não terminou. O Copom deixou claro que nas próximas reuniões poderão ter novos cortes. Nesse cenário de juros mais baixos, os investimentos em renda fixa ficam menos atraentes e os investimentos em renda variável, especialmente ações e fundos imobiliários, se tornam mais atraentes. E o investidor que quer um bom retorno para sua carteira acaba tendo que se expor um pouco mais ao risco, às ações, aos fundos imobiliários, se quiser ter um bom retorno. E quando a gente olha para a economia real e olha especificamente para o mercado imobiliário, a gente percebe que quando os juros estão mais baixos, a economia fica mais aquecida, a demanda por imóveis, por locação, também aumenta. As fábricas, a indústria precisa de novas fábricas, as empresas de varejo de novas lojas, as empresas de serviço de novos escritórios. Isso faz com que o mercado imobiliário fique aquecido. Por isso, eu separei aqui 10 fundos imobiliários com excelentes fundamentos e que já estão pagando rendimentos maiores do que o CDI. Quando a gente olha, o CDI segue a Selic e a Selic agora caiu, a gente percebe que esses fundos imobiliários com bons fundamentos já estão pagando rendimentos maiores do que você tem com os investimentos em renda fixa atrelados ao CDI. Beleza? Então eu vou falar para você quais são esses 10 fundos imobiliários. Eu só te peço antes para já deixar o seu like aqui, já curtir esse vídeo e também deixar nos comentários quais desses fundos imobiliários que eu vou falar aqui você tem na sua carteira ou se você não tem ainda, mas você quer ter. E aí você pode se perguntar, Gabriel, mas como é que eu sei que esses fundos imobiliários são interessantes? Olha, eles estão na nossa carteira de fundos imobiliários da Meu Patrimônio. Eu vou te mostrar aqui na tela agora essa imagem, o retorno, o resultado dessa carteira que a gente tem. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, no ano passado, a nossa carteira de fundos imobiliários teve um retorno de 21,19% contra 15,49% do índice IFIX, ou seja, superamos bastante o IFIX. E no acumulado do início de 2022 até fevereiro de 2024, a gente já tem um retorno acumulado de 25,43% nessa carteira contra 19,83% do IFIX. Se você quer ter também uma carteira de fundos imobiliários ou de ações, uma carteira diversificada em renda fixa, fundos imobiliários, ações no exterior, você quer uma análise da sua carteira, do seu perfil, ter uma carteira aderente aos seus objetivos, eu vou deixar o link para você agendar uma reunião de avaliação da sua carteira totalmente gratuita. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você tem a partir de R$300 mil disponíveis para investimentos, vai lá, agenda uma avaliação da sua carteira gratuita com o meu time. Agora sim, vamos falar dos 10 fundos imobiliários e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na ordem dos que pagam mais dividendos e eu não estou olhando só para dividendos, esses fundos imobiliários têm bons fundamentos também. Vou falar qual é o ticker, qual é o dividend yield dos últimos 12 meses e o retorno acumulado nos últimos 12 meses. Vamos lá. Primeiro, o RBRY11, com dividend yield de 14,38%, retorno acumulado de 21,02%. Depois, o RBVA11, com dividend yield de 12,97% e retorno de 37,21%. Depois, o MCCI11, 12,50% yield e 22,14% de retorno acumulado. Depois o BARI11 com 11,77% de dividend yield e 18,36% de retorno acumulado. Depois, em quinto lugar, o BRCO11 com 11,59% de yield e 44,61,61% de retorno acumulado. Depois, em sexto lugar, o HSML11 com 11,45% e 37,59% de retorno acumulado. Depois, em sétimo, o TRXF11 com 11,23% de yield e retorno acumulado de 21,45%. Em oitavo lugar, o RBRF11 com 11,14% e 46,64% de retorno acumulado nos últimos 12 meses. Nada mal, né? Muito bom. Em nono lugar, o VRTA11, o famoso VRTA11 com 11,09% de yield e 11,78% de retorno. E depois, em décimo lugar, por último, o XPIN11 com 11,07% de yield e 25,36% de retorno acumulado nos últimos 12 meses. Nada mal também. Beleza? Deixa o seu like, curta esse vídeo e lembre-se também de diversificar os seus investimentos. Quero deixar um grande abraço e vamos embora!